Oi, galera, tô falando de bichos. Se você tá chegando aqui agora no canal, muito prazer, meu nome é Ana Flávia e aqui a gente fala sobre dicas, curiosidades e informações do mundo pet. Hoje o modelo do vídeo é um pouquinho diferente, eu espero o feedback de vocês. E antes de começar, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. A medicina preventiva é uma prática de prevenção de doença nos pets. São cuidados que você deve tomar no dia a dia para manter a saúde deles em dia, com check-ups profissionais para evitar surpresas e para tratamentos precoces em caso de necessidade. Essa é considerada uma especialidade dentro da medicina veterinária e hoje eu estou aqui com o José Carlos, médico veterinário do projeto Vet Viajante. Ele tem mais de 6 anos de formação e um extenso trabalho com ONGs protetores de animais carentes. Ele é pós-graduado em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais e nós vamos bater um papo sobre medicina preventiva. Seja muito bem-vindo ao Falando de Bichos. Oi, Ana, tudo bem? Oi, tudo bem? Desejando um oi a todos que estão acompanhando e vamos lá passar algumas informações importantes para melhores cuidados com os pets. Então, primeiro, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a medicina preventiva e o que faz parte dela. Vamos lá. Em primeiro ponto, uma coisa que é muito importante, que a medicina preventiva é o futuro da medicina veterinária. Então, por que eu digo isso? É muito mais barato e viável a gente cuidar e prevenir que o animal não venha desenvolver uma doença do que depois que ele começa a manifestar alguns sintomas, a gente levar no médico veterinário para tratar dele. Por quê? Uma em relação a custo, fica muito mais barato a gente manter o animal saudável, e outra em relação à própria saúde do animal. O animal que fica doente tem que tratar, existe a possibilidade dele não ficar bem, como ficar com sequelas futuras por conta da doença. No caso da prevenção, não. O animal não desenvolve a doença, não fica com sintomas, não fica mal, não tem febre, não tem diarreia, além de não existir a possibilidade de ficar uma sequela que a doença pode gerar, certo? Em grandes centros, como Brasília, um lugar que eu já passei um tempo estudando, a medicina preventiva é algo que já se tornou rotina das pessoas, e isso a gente está tentando propagar cada vez mais, tá? Parte dessa medicina preventiva inclui vacinar os animais, fazer exames de check-up com rotina. Então, animais que têm menos de 6 anos, no mínimo uma vez por ano, levar o animalzinho, fazer um check-up, ver como que tá os rins, o fígado, olhar o hemograma. Animais mais velhos, geriátricos, ter essa rotina com um tempo menor, então a cada 6 meses está levando no veterinário. Existem algumas raças que existem doenças predispostas a se desenvolverem. Um exemplo, um Rottweiler tem predisposição a desenvolver displasia coxofemoral. Então, esse paciente, se o dono dele leva ele com rotina no veterinário, faz uma radiografia do quadril e avalia se está desenvolvendo essa displasia ou não, ele consegue prevenir essas lesões, dar uma qualidade de vida melhor para o animal e acaba gastando menos futuramente, tá? Então, medicina preventiva existe a parte de vacinar, levar com rotina ao médico veterinário, e em cada raça específica é importante que o tutor leia sobre ela e já fique ciente, ó, meu animal tem predisposição a desenvolver otite, então vou ficar de olho para que isso não ocorra. Ah, meu animal tem predisposição a desenvolver displasia coxofemoral, vou ficar de olho para que isso não ocorra. E assim por diante. E a medicina preventiva, igual você falou, ela aborda muitos tópicos. Eu acho que a gente pode ir um por um para a gente explicar a importância deles. A gente pode começar com a vacinação. Eu sei que existe, né, um calendário vacinal para cães e gatos que precisa ser seguido à risca. A vacina mais comum que a gente vê por aí é a V10 e a V8. Tem até a nacional e importada. Eu queria que você explicasse para a gente para que serve essa vacina e qual que é o papel dela na medicina preventiva. Ó, vamos lá. Sobre a vacina, é importante que seja realizada tanto em cães como em gatos, certo? E qual que é a principal diferença entre a V8 e a V10? E em caso de gatos é a V5 e a V4.
A V10 é uma vacina importada que previne contra mais 2 cepas de uma leptospirose específica, que é a doença que o rato transmite. A V8 não. Qual que é a principal importância que a gente vê na hora de recomendar? A V8 ela pode ser vendida em qualquer casa agropecuária que trabalhe com produtos animais, certo? A V10 ela só é vendida em clínica veterinária. A clínica veterinária, obrigatoriamente pelo Conselho de Medicina Veterinária, ele tem que ter uma geladeira para vacina e essa geladeira por vacina tem um controle de temperatura. Então, aonde que acaba entrando a qualidade das duas no diferencial? A V10 obrigatoriamente tem o controle de temperatura, então a gente sabe que essa vacina sempre vai estar viável. A V8, a qualidade dela é muito boa, porém, se o estabelecimento não cuidar da geladeira, não manter a temperatura ideal, ela vai inativar o vírus e pode ser que não funcione a vacina, tá? Agora vamos lá sobre os protocolos vacinais e qual que é as principais importâncias de estar vacinando, certo? O protocolo vacinal tanto para cães como para gato. Filhote, animais filhote, tem que tomar 3 doses da polivalente, uma dose com intervalo da outra de 21 a 30 dias. Então, toma as 3 doses, com intervalo entre 21 e 30 dias. Concluiu essas 3 doses, o animal tem que tomar uma vacina que é antirrábica, certo? Antirrábica, o próprio governo disponibiliza ela nas campanhas, mas vamos supor que o seu animal nasceu em janeiro. Ele é filhote em janeiro e está fazendo as vacinas. A antirrábica normalmente é administrada só em outubro pelo governo. Então, a gente aconselha que você administre no seu animalzinho quando concluiu as 3 que tem que tomar polivalente, tá? Então, filhotes, 3 doses da polivalente, com intervalo entre 21 e 30. Concluiu, faz o antirrábico. Posterior a isso, um reforço anual. Então, uma vez por ano, o animal toma uma polivalente e um antirrábico. Eu adotei o meu animal de uma ONG, eu resgatei ele na rua, ele já é adulto. No caso desse animal em específico, ele não precisa de fazer o protocolo das 3 primeiras e faz só uma dose por ano. Então, eu adotei da rua. Não sei se foi vacinado ou não, mas ele já se desenvolveu uma imunidade ali. Faz uma dose da polivalente, uma dose da antirrábica, depois um reforço anual. Todo ano, uma dose da polivalente, uma dose da antirrábica, certo? Certo. Agora, a principal importância das vacinas. Existem 4 doenças específicas, no caso do felino, é a FIV e a FeLV, que é como se fosse uma AIDS do humano, onde ela vai debilitar o sistema imunológico do felino. E no caso do cachorro, a sinomose e a parvovirose. A sinomose causa lesões neurológicas e a parvovirose causa principalmente diarreia com sangue, causa lesão na vilosidade do intestino. Por que eu citei essas 4? Essas 4 são causadas por vírus. A gente não tem nenhum medicamento no mercado ainda que administra para o paciente e esse medicamento vai lá e inativa o vírus, mata o vírus, certo? Então, se o paciente pegou alguma dessas doenças, ele vai ter que passar por ela. O que a gente faz? A gente dá um tratamento de suporte, tenta deixar o animal mais forte para passar por ela, mas o animal vai ter que ter uma resposta imunológica que combate o vírus. O fato do animal ter que desenvolver essa resposta imunológica, muitos animais vêm a óbito, certo? Então, se o animal é filhote, o índice de letalidade é muito grande. Muitos animais vêm a óbito porque não tem imunidade nenhuma. E não existe um remédio que vai lá e para o vírus. Pegou sinomose, não existe um remédio que vai lá e para a sinomose. Então, por que a vacina é muito importante nesses 4 casos aqui, nessas 4 doenças? Quando você dá a vacina, o animal desenvolve uma imunoglobulina, uma célula de defesa, que essa célula de defesa, quando o vírus entra no organismo, já vai lá, se liga a ela e impede que ocorra o desenvolvimento da doença, certo? E a sinomose causa lesão neurológica, o animal fica com sequela. No caso da parvovirose, o animal fica com uma diarreia com sangue, que muitas vezes leva a óbito. Na FIV, na FeLV, o animal fica com a imunidade muito baixa o resto da vida.
Então, a qualquer momento, ele pode adquirir uma doença e acabar morrendo por uma doença simplesinha, porque ele adquiriu FIV ou FeLV. O animal vacinado, não. Ele cria imunoglobulina, a imunoglobulina vai lá, inativa o vírus e o animal passa tranquilo pela doença. Tá? Então, é de extrema importância para a saúde do animal e para você não gastar com o tratamento fazendo a vacina. Essas 4 doenças, elas são bem comuns, né? A gente vê muito, em todo lugar a gente ouve falar sobre essas doenças. Sim. Então, semelhante ao que a gente acabou de passar pela pandemia, a pandemia era causada por um vírus que se disseminava de uma maneira muito rápida, né? No caso da sinomose, da parvovirose, a FIV e a FeLV são todas doenças causadas por vírus também. Então, o vírus da sinomose, um animal que está doente, ele passou na porta da sua casa, cheirou o portão, que no seu portão tem um cheiro de cachorro. Caiu uma secreção nasal, pronto, ali ele já pode transmitir para o seu cachorro. Ah, mas meu cachorro não tem acesso à rua. Tudo bem, mas se um cachorro doente passou na sua porta, você já corre o risco de adquirir a doença, certo? Então, é uma doença que se propaga muito fácil. Então, tem um animal, vacina, que senão em algum momento da vida dele, ele vai correr o risco de pegar a doença. Além das vacinas, também existem aqueles remédios contra pulgas e carrapatos. Eu queria saber qual que é o papel desses remédios na medicina preventiva. Ah, ótima pergunta. E também é uma casuística extremamente alto nos atendimentos. Então, a gente pega muito animal que vem com doença viral, pega muito animal que vem com doença do carrapato. O que é a doença do carrapato? O carrapato, ele vira como se fosse um receptor que transmite a doença, e a doença não causa lesão no carrapato, mas causa a doença nos animais, certo? Então, o que a doença causa no organismo do animal? Ela entra no organismo, vai para a corrente sanguínea e começa a parasitar as hemácias, que são as células que transportam o oxigênio, as células vermelhas do sangue. Conforme ele vai parasitando as hemácias, ele vai se replicando, aumentando em quantidade, e vai causando uma lise, uma morte dessa hemácia, e aí ele pega as plaquetas que estão lá na corrente sanguínea também, porque causa lesão nas hemácias. Então ele faz o animal ficar com anemia muito alta e faz uma queda de plaqueta muito alta também. O que isso ocasiona? O animal, quando começa a lesionar as hemácias, o transporte de oxigênio para o corpo todo começa a ficar deficiente. Então, o animal começa a perder massa muscular, o animal pode apresentar algum sintoma neurológico por diminuir a oxigenação no encéfalo. Além disso, está consumindo muita plaqueta. Como subiu muita plaqueta, o animal pode ter um quadro de hemorragia. Então, o animal começa a sangrar pelo nariz, começa a sangrar pelo olho, nas fezes, na urina. E muitas das vezes, se não cuidar, vem a óbito, certo? Então, o que a gente faz para prevenir essa doença? É o que a gente comentou sobre a medicina preventiva ter uma vantagem gigantesca. Você faz o medicamento antiparasitário, o antiparasitário vai impedir que os carrapatos peguem o seu animal. Pode ser que pegue, que você encontre um outro, pode ser que sim, mas o medicamento antiparasitário vai estar na corrente sanguínea e aí esse carrapato seca e morre, certo? Não chega a transmitir a doença. Aí vem do mercado agora. Existem vários tipos de antiparasitário. Alguns têm uma prevenção por bula de 30 dias, então uma vez por mês você tem que dar, repetir esse medicamento, apesar que na rotina a gente vê que dura mais de 30 dias. E existem outros medicamentos que duram em torno de 90 dias até 120, e na rotina a gente vê durando até mais do que isso. A pessoa acha que é caro fazer um antiparasitário, fala para a gente que o veterinário, fala, mas eu vou pagar R$ 80, R$ 70 em um comprimido? É, mas você pagando R$ 70 nesse comprimido, você vai evitar que seu animal pegue o carrapato, pegue a doença por mais de 90 dias, certo? Podendo durar até mais do que isso. E qualquer tratamento para a doença do carrapato é de, no mínimo, 28 a 30 dias. Então, pare e pense. Se o seu animal pegou a doença, você vai ter que dar remédio para ele todo dia, 2 vezes por dia, durante 30 dias. Nossa. Então, vai ficar muito mais caro. Além do seu animal não ficar doente, você vai gastar menos administrando um antiparasitário.
certo? E é uma doença que leva muitos animais a óbito. Aí, para o gato, existe também um parasita que vai no sangue, só que para o gato é mais comum outras coisas que acontecem, como um exemplo, a sarna. Sarna acontece muito em gato, sarna autodéxica, sarna sarcóptica. E aí, quando você faz o antiparasitário, além de prevenir o carrapato, você previne que aconteça sarna também. Então, sarna, pulga, piolho também não vai proliferar, certo? Então, é importante fazer um antiparasitário tanto para o cachorro como para o gato. E quando fazer o check-up de rotina, também fazer uma avaliação de um exame que chama pesquisa de hematozoário, que é para garantir que não existe um parasita lá na corrente sanguínea. Aí veio o resultado, deu negativo, vai lá e administra o antiparasitário, para você garantir que seu animal não vai adquirir aquela doença. E tem Tá? aquelas coleiras também, que o pessoal usa muito, né? Vende muito. Isso, então, as coleiras, além de ser ótimo para não pegar pulga e carrapato, existe uma coleira no mercado agora que tá vendendo e já saiu alguns trabalhos mostrando isso, que previne a leishmaniose. Aqui na nossa região, em várias regiões do Brasil, hoje a leishmaniose é endêmica. Leishmaniose, ela causa doenças viscerais e doenças cutâneas. É uma doença grave que transmite para o humano. O medicamento é extremamente caro para fazer. E para animais, você tem que ir na justiça e pedir para tratar seu animal. Não é um negócio que você só chega no veterinário e te dá o remédio e se leva para casa. Por quê? Porque é uma zoonose a leishmaniose. Então, você segurou um animal doente no seu quintal, você está correndo risco de pegar a doença, sua família está correndo risco e os vizinhos também. Então, você tem que ir na justiça e mostrar para eles que, ó, eu vou telar todo o local onde fica meu cachorro e aí eu telando aqui eu posso tratar meu cachorro. Caso contrário, é até, dependendo dos casos, obrigatório fazer eutanásia do seu animal. Então, Nossa. pensa, você perdeu o seu animal porque você não teve os cuidados de prevenir que ele adquirisse a doença, sabe? É muito uma culpa do tutor. Então, Uhum. tem como prevenir? Tem. Então, vai lá e previne. Você vai garantir que não vai gastar, você vai garantir que você não perde seu animal e não vai ter esse sofrimento, né? Para toda a família. Imagina perder um animalzinho que é um membro da família, né? Então, é algo que dá para resolver trabalhando com a medicina preventiva. Outra coisa muito comum é levar o pet no veterinário só quando tem extrema necessidade, só quando a gente nota algo errado. A gente sabe que muita gente faz isso, você já até falou várias coisas sobre o check-up. O check-up é comum nas clínicas ou é um tópico que você acha que precisa ser mais abordado? Qual é a importância que você dá assim para esse check-up? Em relação ao check-up, é algo que tem mudado aos poucos, mas que graças a Deus está mudando. Então, o fato da pessoa começar a pegar o ato de levar o animal para fazer um check-up como rotina da vida do paciente, nos ajuda em muito. Uma, a gente pode perceber doenças que ainda está se desenvolvendo, mas o animal ainda não está manifestando sintoma. Um exemplo, o animal está com a doença do carrapato, mas ainda não tem anemia, ainda não tem plaqueta baixa. A gente consegue fazer o tratamento e o paciente passa tranquilo por aquilo, certo? Então, ele não manifesta sintoma, ele não tem vômito, ele não tem perda de apetite, ele não fica apático, não tem que fazer transfusão. E você consegue evitar tudo isso fazendo um check-up. Outras coisas que é comum que o check-up pode detectar e ajuda muito no tratamento do animal. Neoplasia. O animal começou a ficar geriátrico, começou a ficar velhinho, a predisposição a desenvolver um câncer existe. Todo mundo, quando fica velho, existe a possibilidade de desenvolver um câncer. E aí a medicina preventiva, fazendo esse check-up, começou a desenvolver uma massinha neoplásica lá no fígado, lá nos rins, que é uma parte interna, que não é assim, o doutor, mas eu passo a mão no meu animal todo dia. Tá, mas no fígado dele não tem como, entende? E aí, na medicina preventiva, uma das enzimas que a gente vai avaliar são as enzimas hepáticas. Veio alterado, a gente recomenda ultrassom, achou um nódulo pequenininho. Opa, tá pequenininho, para resolver é muito simples. Ou pode ser cirúrgico, como pode ser quimioterápico, mas é fácil de resolver porque ele ainda é pequeno.
Sim. Quando ele vai se desenvolvendo e a gente só detecta quando o animal manifestou algum sintoma, às vezes aquele tumor já se espalhou pelo corpo inteiro. Já está no intestino, já está no rim, já está no coração, já está no pulmão. Aí, para o paciente se recuperar, se torna algo muito mais complexo, certo? Então, fazer o check-up tem que se tornar um hábito para a saúde do paciente como um todo. Tanto para garantir que está bem, como que se acontecer dele não estar bem, você pegar a doença no início e conseguir ter uma conduta melhor. A gente chama de prognóstico. O prognóstico é falar assim, ó, está favorável, significa que o paciente vai recuperar, reservado quando a gente não pode garantir, e desfavorável quando a gente fala, ó, está muito grave, o tumor já está no corpo inteiro. Como que a gente vai dar os prognósticos favoráveis? Sempre com um check-up. O animal que vem para o check-up, a gente descobriu uma doença, 95% é favorável, porque vai ser no início, vai ser fácil de resolver, sabe? Agora, quando a pessoa traz, porque o bicho já está apresentando um monte de sintomas e ele nunca foi no veterinário, normalmente a doença já está muito evoluída, sabe? E aí o prognóstico tende a ser desfavorável. Então, é bom para o paciente, é bom para a gente fazer um tratamento mais eficaz e que vai ter um resultado positivo, e para a própria pessoa, o custo também fica menor. Então, a pessoa fala, mas eu vou levar, eu vou gastar com a consulta e vou gastar com o check-up. Vai gastar. Mas aí, se você faz isso e descobre no início, às vezes vai fazer 2 sessões de quimioterapia. Se você não faz isso, aí o paciente tem que fazer quimioterapia, tem que fazer cirurgia e ainda tem que ter alguns outros cuidados de internamento, transfusão. Aí você vai acabar gastando 3, 4 vezes a mais do que você fazer uma consulta geral, sabe? Sim. Então, compensa muito mais sempre estar levando para fazer o check-up do que esperar a doença se manifestar. Isso tem que se tornar um hábito, sabe? A gente mesmo paga o plano de saúde, aí o plano de saúde contempla uma consulta por ano. A pessoa não tem nada e vai lá fazer. Uhum. A mesma coisa tem que ser com os animais, entende? Então, não tem nada, mas vou levar? Vou levar para garantir que realmente não tem nada. E se surgir algo, eu pego no início, é mais fácil resolver. Eu acredito que a castração também tem um papel muito importante na medicina preventiva, tanto no caso dos gatos quanto no caso dos cachorros. Quais são os benefícios da castração? Vamos lá. A castração na medicina preventiva, ela é muito falada e muito desejada para todos que trabalham com essa linha, porque ela traz inúmeros benefícios, tá? Vou citar alguns deles aqui e vou até ressaltar no caso de macho e no caso de fêmea. No caso das fêmeas, tanto para a cadela como para a gata, uma coisa que a castração vai prevenir é o desenvolvimento de piometra. Piometra é quando uma bactéria sobe para dentro do útero e aí começa a proliferar e produzir pus. Toda vez que a fêmea entra no cio, existe uma região que fica abaixo do útero, que se chama cérvix, que se abre para a entrada de espermatozoide. Quando não ocorre a entrada desse espermatozoide, pode subir bactéria ali, e aí essa bactéria vai para dentro do útero e a cervix fecha quando acaba o cio. Fechou a cervix, essa bactéria começa a proliferar aqui dentro do útero e vai produzindo pus. Esse pus cai na corrente sanguínea, pode gerar lesão renal, lesão hepática, cardíaca, pulmonar, e muitas das vezes esse animal vem a óbito por falência dos rins. Tá? Então, toda vez que a fêmea entra no cio, essa fêmea corre o risco de desenvolver piometra. Quanto mais velha essa fêmea vai ficando, diminui a contração do útero aqui e aumenta a chance de desenvolver piometra. Esse desenvolvimento de piometra, quando a gente faz a castração, a gente já inibe que isso ocorra, tá? Porque na castração vai tirar o útero, as 2 tubas uterinas e o ovário. Então, acima da cervix agora não tem mais nada, não tem para onde subir uma bactéria, tá? Então, a principal vantagem para a fêmea é essa. Outras vantagens que vai trazer. A fêmea, toda vez que entra no cio, o ovário produz alguns hormônios e esses hormônios vão gerar um estímulo nas glândulas mamárias. Esse estímulo, com o passar do tempo, pode fazer com que o animal desenvolva o câncer de mama. A fêmea que castrou, ela tira os ovários,
não ocorre mais a influência e a produção desses hormônios, inibe a possibilidade de ocorrência de câncer de mama, tá? Então, essa é uma outra vantagem muito gritante, porque câncer de mama em cadela velha, em cadela idosa, é algo comum de acontecer, tá? Outra grande vantagem, no caso dos machos, o animal tem um nível de testosterona com testículo ali elevado, e com o passar dos anos, essa testosterona elevada vai causando um negócio chamado hiperplasia da próstata. A próstata começa a aumentar de tamanho. Conforme ela começa a aumentar de tamanho, ela fica anatomicamente numa região ali onde ela comprime o finalzinho do intestino. Ela comprimindo, o animal começa a fazer força para defecar. E aí o animal acaba desenvolvendo uma patologia que se chama hérnia perianal. É onde que às vezes a pessoa olha para o rabinho do cachorro, ali perto do ânus, e desenvolve uma massa. Essa massa se desenvolveu porque o animal não foi castrado, tá? Porque ocorreu hiperplasia de próstata. Quando faz a castração, isso não vai ocorrer, tá? Outra grande vantagem que muitos tutores conversam comigo sobre a castração de macho. O macho, ele para de marcar território, então ele perde o hábito de ficar mijando em todo o cantinho da casa, mijar no carro, mijar no portão, saiu para passear, ele para toda hora para mijar. O animal perde esse hábito, porque a testosterona vai baixar e ele não vai ter mais o hábito de marcar território, ele vai mijar porque tem vontade de urinar, não porque tem que marcar, sabe? Sim. Isso é uma outra grande vantagem. No caso das cadelas, uma grande vantagem. A maioria das cadelas, quando entra no cio, ocorre na mucosa ali da vulva dela um aumento da quantidade de células e ele causa um pequeno sangramento, porque aumenta a vascularização da região. Então, tem cadela que fica pingando sangue enquanto está no cio e acaba sujando a casa toda. Depois que a cadela faz a castração, isso não ocorre mais, porque essa região da vulva dela não vai aumentar a vascularização, não vai ter esse gotejamento de sangue pela casa, tá? O animal não entra mais no cio. É uma outra vantagem muito boa. Outra coisa que acontece, quando a fêmea entra no cio, ela exala feromônios que machos, às vezes, da rua, ficam indo lá no portão da pessoa e ficam urinando, ficam andando atrás da fêmea. Isso também para de acontecer, porque a fêmea castrou, não entra mais no cio, não produz esse feromônio que vai atrair esses machos, tá? Uma outra grande vantagem no caso de machos, os animais ficam menos agressivos, vão brigar menos por territorialismo. Então, exemplo, a pessoa tem 2 machos em casa. Às vezes os cachorros estão brigando por questão de território. Você fez a castração, em média vai 6 meses, baixou essa testosterona, para de ocorrer essas brigas, tá? No caso de gato macho tem muito hábito de sair de casa no período principalmente da noite e fugir, entre aspas assim, né, atrás de fêmea. Ele também vai perder esse hábito. Qual que é a grande vantagem nisso? Uma, você não corre o risco de perder o seu animal, e outro, o seu animal para de machucar. Então, a pessoa fica com dó de castrar. Ah, não vou castrar não e tal, porque eu vou gastar dinheiro com isso. Só que aí, daqui 3, 4 meses, o gato chega com a pata toda machucada. Aí ele gasta com o veterinário para curar a pata do gato, entende? Então, se ele tiver uma atitude de medicina preventiva de fazer a castração, ele vai inibir que o gato venha a ficar fugindo no período da noite, ele vai impedir que ocorra esse tipo de trauma, dele se machucar a pata, brigando, dele ser atropelado, dele sumir. Então, tem uma outra vantagem muito significativa em relação a isso, né? Tem várias coisas que nós, tutores de pets, precisamos fazer no dia a dia mesmo para garantir a qualidade de vida dos nossos pets. Um exemplo é a escovação dos dentes. Eu sei que a escovação previne diversas doenças e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso para a gente. A questão de escovar os dentes, até o meu professor da pós-graduação comentava isso. Tem dente, tem que escovar, né? Então, a gente não tem esse hábito, tá? Mas já existem várias pessoas que fazem isso, profissionais que sempre estão incentivando. Se você acabou de adquirir um pet, acabou de adotar um filhotinho, já pega esse hábito. Existe pasta de dente para cachorro, existe escovinha até que você encaixa no dedo para cachorro. Por que é ideal que a gente faça essa escovação?
Porque toda vez que o animal se alimenta, ele vai agregando ali tártaro. O que é o tártaro? Basicamente é uma placa de bactéria que fica presa ao dente. E aí esse tártaro, em íntimo contato com o dente, ele começa a fazer o seguinte: ele encosta na gengiva e a gengiva, por ser vascularizada, ela começa a ter uma retração por conta da presença da bactéria. Então, a primeira coisa que a gente percebe, ela inflama, então a gente vê a mucosa da gengiva toda vermelhinha, começa a doer e começa a ter uma retração, ela começa a subir. Quando ela começa a subir, esse dente fica frágil, pode fraturar o dente, quebrar ele, como o dente pode cair também, tá? Então, o que é o ideal? O ideal para a gente prevenir que ocorra esse acúmulo de tártaro é fazendo a escovação dos dentes. Ah, mas o meu cachorro já é adulto, não consigo escovar os dentes dele agora porque ele não tem o costume. Tudo bem, normal. Aí o que a gente recomenda? Fazer uma profilaxia dentária no mínimo uma vez por ano. O que consiste essa profilaxia dentária? Esse animal ele é anestesiado, a gente pega um ultrassom odontológico, que é como se fosse uma ponteirinha que vibra muito, muito rápido, e aí passa nos dentes. Quando a gente passa ela, a gente arranca essa placa de tártaro que está ali grudada nos dentes, tá? Então, tira todo esse tártaro, deixa a boca limpinha, depois a gente vem com o micromotor e pule esse dente. Na parte externa do dente tem um esmalte que é muito resistente. A gente pule ele e aí o dente fica lisinho. Então não fica nenhuma região com atrito para agregar o tártaro de novo, tá? Então esse acúmulo de tártaro vai levar um período maior para se acumular novamente. E aí o que a gente recomenda? Fazer isso uma vez por ano. Então já recomenda fazer uma consulta anual e fazer um check-up anual. Aí aproveita e faz a profilaxia dentária. Então leva o paciente, consulta ele, faz um geralzão, coleta o sangue, roda o check-up. Fígado e rim está ótimo, está bacana, perfeito para anestesiar o paciente. Na próxima semana, faz anestesia, profilaxia dentária, tira esse tártaro da boca, pule o dente, demora a agregar de novo. Aí a pessoa fica, mas o tártaro só é para melhorar o cheiro na boca? Pelo contrário. As principais doenças que ocorrem no organismo por bactéria muitas vezes vêm da boca. Por quê? A bactéria está aqui, colada no dente, em íntimo contato com a gengiva é extremamente vascularizada. O que está ocorrendo nesse momento? A bactéria está em íntimo contato com a corrente sanguínea, porque a gengiva é extremamente vascularizada. A bactéria cai na corrente sanguínea, vai para o organismo como um todo. Quando ela passa no coração, ela pode ir lá na válvula do coração, pregar ali, começa a causar uma lesão cardíaca por conta de ter tártaro na boca. A bactéria continua na circulação, vai, passa nos rins, porque o rim faz a filtração do sangue. Passa no fígado, porque o fígado também faz filtração do sangue. Essa bactéria vai parando em todos esses órgãos. Então, o animal começa a ter uma lesão renal, começa a ter uma lesão hepática, começa a ter uma lesão cardíaca, tudo porque está com tártaro na boca. Então, é muito importante a gente manter a boca do paciente limpa, não só por conta do cheiro, mas sim pelo organismo como um todo se manter saudável. Para finalizar, eu queria saber se você tem alguma história, algum caso de algum animal que foi salvo graças a um diagnóstico precoce por meio desses check-ups. Eu sei que deve ter bastante, mas se tem algum assim que te marcou mais, que você lembra que acha interessante para contar. Então, um caso que foi bem marcante assim, e isso demonstra o quanto é importante, foi de um paciente em Brasília que eu tive a oportunidade de acompanhar, que o animal começou a apresentar só pequenas alterações de comportamento. Então, pegou, recomendou a gente fazer a tomografia computadorizada do crânio, e aí descobriu que tinha uma massa neoplásica, um tumor, comprimindo o sistema límbico do paciente. O sistema límbico ele é responsável pelo comportamento. Então, o animal ele é muito dócil, começou a ficar muito agressivo. E aí começou a ficar agressivo até com o dono. E esse tipo de tumor, o fato de se desenvolver no crânio, ele começa a comprimir outras regiões e o crânio ele é todo sólido aqui, o osso, né? Então não tem para onde se expandir.
Então, conforme a massa neoplásica cresce aqui dentro, ela comprime essa região do encéfalo, o animal muitas vezes vem ao óbito. O fato de ter pegado essa massinha se desenvolvendo bem no início, conseguiu abrir a cabeça do cachorro, curetar o tumor, tirou ali o tumorzinho, e uma coisa que é muito expressiva é que acabou de fechar, a gente já chegava o dedo no rostinho assim do cachorro, e o cachorro lambendo o dedo da gente, bem bonzinho, sabe? Então foi um caso assim de a gente olhar assim, de dar brilho no olho, de você falar, nossa, salvei a vida dele, o bicho ficou bem, pelo fato que o dono trouxe por um simples fato de alteração de comportamento, sabe? Então, às vezes a gente fica esperando, deixando para depois, o animal morre. Então, é muito importante qualquer pequena alteração discreta que seja levar para avaliar e ter o hábito de levar o seu paciente ali, seu animalzinho, para fazer as avaliações dele. Sempre que você faz isso, você está trazendo qualidade de vida. E você parar para pensar, o seu animalzinho é um membro da família. Você quer ele bem, você não quer que ele sinta dor, você não quer que ele fique com dificuldade ali em sobreviver, você não quer que ele passe. Você não ia querer passar por um tratamento longo, ficar tomando remédio, ficar com dificuldade para comer, ficar com vômito. Então, a mesma coisa é o seu pequeno. A diferença é que o seu pequeno não dá conta de falar. Então, ele não consegue falar assim, ó, estou começando a ter dor de estômago, já vamos no médico. Esse é o motivo que você tem que levar sempre para fazer essas avaliações, porque se está começando a desenvolver essa dor, você pega no início, é mais fácil para você e para o seu próprio animalzinho. Ele vai ter uma qualidade de vida melhor. Eu queria te parabenizar pelo trabalho, eu quero te agradecer por essa entrevista, por ter topado essa entrevista. Com certeza, todo mundo que chegou até aqui no final do vídeo aprendeu tudo que precisava sobre medicina preventiva. Agora tem conhecimento para também cuidar para que os pets tenham uma qualidade de vida ainda maior e fazer check-up todo ano ou de 6 em 6 meses, sempre que for necessário. Eu agradeço a oportunidade, tá, Ana? E mais informações a gente vai estar sempre postando no perfil, lá no Vet Viajante. Se precisar, a gente está à disposição. E qualquer coisa, entre em contato, manda mensagem para você, manda mensagem para mim, que a gente vai ajudar o pessoal a cuidar desses pequenos. Certinho, combinado. Muito obrigada. De nada, um abraço. Abraço. E se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo. Deixa o seu comentário, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.